Muito bem. A Polícia Federal marcou para a próxima quinta-feira o depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito que apura a atuação de seu filho, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. O deputado é investigado por atuar contra autoridades brasileiras no país norte-americano. O pedido de abertura de inquérito foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que aponta indícios dos crimes de coação, obstrução de investigações sobre organizações criminosas e abolição violenta do Estado de Direito. No âmbito da investigação, a Polícia Federal também deve ouvir na próxima segunda-feira o líder do PT, Lindenberg Farias, porque ele foi autor de uma representação em que acusa Eduardo Bolsonaro de buscar apoio de políticos norte-americanos para impor sanções diplomáticas contra autoridades do Brasil. Paulo Loyola, esta investigação pode alcançar Donald Trump? Não vejo muito dessa possibilidade, Capês. Na verdade, alcançar Donald Trump me pareceu uma pergunta estranha, para ser sincero. O que pode alcançar e está alcançando é efetivamente o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que, do meu ponto de vista, inclusive, está utilizando-se desse fato, dessa investigação, para crescer politicamente, para demonstrar-se um líder da direita num nível mundial, inclusive. Não sei exatamente como esse ponto vai terminar, onde que isso conclui, mas, sem sombra de dúvida, tem um processo aí que não é só perda. Acho que tem uma coisa que muita gente olha falando, está sendo investigado, mas em um determinado sentido, essa investigação pode favorecer o próprio Eduardo Bolsonaro ao torná-lo aí algum tipo de mártir e destacar sua liderança na direita ao fazer essa ponte com os americanos. Mônica Rosenberg, vou fazer uma pergunta depois política para a Maria De Carli, mas eu queria também ouvir a sua opinião e destacar o seguinte, a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos praticamente foi acompanhada pela imprensa par e passo. Quais foram os atos ali que você percebeu que poderiam potencialmente colocar em risco o Estado Democrático de Direito? Não, o que ele está fazendo lá é barulho, ele está fazendo ativismo, ele está tentando chamar a atenção de outras autoridades. Aliás, esse processo todo de alguns deputados, alguns parlamentares da direita mais próximos de Bolsonaro, de ficar tentando, como você falou, alcançar Donald Trump, isso sim, começou muito antes dele, do deputado Eduardo, ir para lá. Meu colega Marcel Van Hatten, do Novo, foi para lá no começo, para dizer, olha só, o Brasil não é mais uma democracia. Eu juro, gente, eu fico com vergonha. Resolvamos internamente o que a gente está fazendo aqui. Essa coisa de ficar indo lá, Estados Unidos, olha aqui o que está acontecendo no Brasil. Americanos, nos ajudem. E os americanos não estão nem aí. Assim, um ou outro deputado lá deu uma atenção, falou, vamos ver o que tem que ser feito. Mas eles estão lá resolvendo os problemas deles, que, convenhamos, já são complicadíssimos. Não estão preocupados com o que está acontecendo na política brasileira. E a gente fica fazendo esse papel vergonhoso de ficar indo lá achando que americano vai resolver. Então, eu achei péssima atitude do deputado Bolsonaro, que foi para lá. Já achei ruim quando o ex-presidente foi, mas ele foi e voltou. E aí vai o filho dele com esse papinho de que, não, tá perigoso aqui. É um deputado com um dos mais bem votados. Tinha que ter ficado aqui para defender a sua família, o que ele acha certo. Ir para lá, pedir para americano ajudar. E aí o que ele tá fazendo lá é isso. Sabe criança que fez coisa errada, o pai vai dar bronca, ele fica chamando a atenção da mãe para ver se a mãe vai defender? Nos poupe. O senhor é um parlamentar com muitos votos nas costas e deveria estar cumprindo o papel pelo qual foi eleito e não ir para os Estados Unidos tentar ficar chamando a atenção de alguém nos Estados Unidos que venha aqui atrapalhar o nosso processo que já está bem bagunçado. Então, acho muito ruim ele estar lá realmente fazendo isso, fazendo barulho, fazendo postagem e tentando ver se vai colar. Mas não vai, não. Muito bem. Maria De Carli, então, segundo a Mônica Rosenberg, ele deveria ficar aqui e exercer o grande poder que tem um deputado federal dentre os 513 para fazer valer os seus direitos e combater aquilo que ele está combatendo. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, o fato é que, pese embora a minha opinião, a opinião do Paulo Loyola, a opinião da Mônica Rosenberg, o fato é que tem
um inquérito instaurado contra o Eduardo Bolsonaro e tem uma discussão que se ouve de que poderia haver sanção a autoridades. Isso. Muito bem. Seria essa instauração do inquérito e a designação de data pautar o julgamento do Marco Civil da internet um elemento que poderia jogar ainda mais gasolina no incêndio e acirrar ainda mais os ânimos diplomáticos dos Estados Unidos contra o Brasil? Olha, interessante a gente falar sobre isso. As relações Estados Unidos e Brasil estão muito esfriadas. A gente sabe que os Estados Unidos é atualmente o nosso segundo maior parceiro econômico e atualmente não há uma aproximação do governo brasileiro com o governo Trump, a ausência próprias de diplomatas norte-americanos aqui no Brasil. Inclusive, acho que a gente está até sem embaixador. Eu vou checar essa informação, embaixador norte-americano aqui nos Estados Unidos. Então, de fato, as relações entre ambos os países está muito fria, bem mais fria do que já esteve em anos anteriores, e acredito que é justamente por conta dessa extrema polarização que tomou conta do nosso mundo, tomou conta dos governos, e quem é de esquerda não conversa com quem é de direita e fica as relações estremecidas aí por conta dessa polarização que transbordou todas as esferas da nossa sociedade, inclusive a diplomacia, que deveria se sobrepor a isso e ser suprapartidária, não é mesmo? Dito isso, eu acho que o movimento do Eduardo Bolsonaro, né, ele tem lá suas razões de ter ido para os Estados Unidos, né, queria se ausentar da política brasileira, até eu compreendo, porque aqui está difícil fazer política, né, cada dia um pepino novo pela frente, mas ele é tido ali como um herdeiro, né, desse movimento da direita mais ideológica que ganhou muitas forças, né, em alguns locais eu sempre falo aqui, eu chamado de extrema-direita ou chamado de ultradireita. Fato é que Eduardo Bolsonaro é um herdeiro desse movimento aqui no Brasil e deve ter ido também, um dos motivos que foi para os Estados Unidos, foi para justamente conseguir ganhar mais munição para voltar com tudo em 2026. Eu vejo dessa maneira. O próprio Steve Bannon, que é um dos idealistas do Trump, o cara que fez o Trump que trouxe o Trump ali às urnas para ser um candidato competitivo em 2016, já abraçou Eduardo Bolsonaro e disse que ele poderia sim ser o próximo presidente do Brasil. Então, eu, sendo Eduardo Bolsonaro, não vejo por que não ir lá conseguir ganhar fôlego e força política dentro desse movimento global de direita que ganha cada vez mais força. Concordem comigo ou não, isso é um fato. O que você mencionou foi a lei Magnitsky, que é uma lei que, vejam vocês, eu acho que é um assunto muito delicado aqui falar dessa lei. É uma lei que foi usada por conta de um diplomata russo que havia sido assassinado. Ela foi criada para justamente investigar quem assassinou esse diplomata, e ela é usada justamente para você... pelo executivo norte-americano para dar sanções a governos terroristas, ditadores e tudo mais. Eu acho que o contexto aí é um pouco exagerado e precisa ser averiguado para onde eles querem aplicar aqui no Brasil. Muito bem, tá aí a fala da nossa cientista política, a Maria De Carli. Quero mandar um abraço aqui, sempre à nossa audiência, ao Marcel Silva. Você já teve sua mensagem, já foi anotada. E você, juntamente com outros companheiros seus, logo, logo terá um encontro comigo. Não sei se onde você quer. Eu queria ouvir a sua opinião agora, meu querido Rodolfo Maris. Pois não, Fernando Capês. Olha, a Maria De Carli estava com uma dúvida se há um embaixador americano no Brasil hoje. Sim, é o Gabriel Escobar. Tá. Ele está norte-americano aqui no Brasil. Vamos lá, se atentar aos fatos, que eu quero muito compartilhar do pensamento da Mônica Rosenberg, que eu fiquei atento, escutando, e faz sentido, Mônica, com toda razão, porque existe uma grande parte da direita que não ficou convencida dessa ida do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Tá? Nós devemos lembrar aqui que foi antes do Natal, né? Alguns dias antes do Natal, em dezembro, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos, voltando só depois do fatídico dia do 8 de janeiro, e também isso também não foi bem visto por uma grande parte pensadora da direita, e essa parte pensadora da direita também não viu com os bons olhos o Eduardo ter ido praticamente pedir abrigo nos Estados Unidos. Eu coloco essa palavra entre aspas porque não foi o grande motivo, tá? Na verdade, foi uma articulação política. E, salvo engano, ele tem que voltar porque já está vencendo os 3 meses dele. Eu não sei como é que funciona aqui, eu posso estar errado, peço desculpas sobre o passaporte parlamentar e a licença que ele tem lá. Mas, tendo em vista aqui, pelo que eu sei até agora, é que ele tem que voltar porque já vai dar 3 meses que ele está nos Estados Unidos. Alguém me corrige depois.
E essa ida para ele dos Estados Unidos e essa articulação política que ele faz lá com aliados de direita, nós queremos saber se isso a curto prazo vai ser benéfico para ele aqui no país, aqui no Brasil. Porque, como a Maria de Carli falou, ele surge como um possível presidente da República, e para um presidente da República ele tem que estar lutando as causas da população de direita que tanto tem apreço por ele. Ir para os Estados Unidos e ficar articulando de lá qualquer movimentação, para mim é uma estratégia agora de posicionamento que ele comete. Paulo Loyola. Eu acho que a gente precisa separar questões que são políticas e narrativas das questões que são fáticas, efetivamente, né? A gente sabe, muitos analistas têm dito que, inclusive, o Brasil se beneficia dessa questão das tarifas americanas. E eu quero, em contraponto ao que a colega Maria trouxe aqui em relação às relações entre Brasil e Estados Unidos, trazer alguns dados que eu acho que vão na direção oposta do que ela trouxe. Em 2023, por exemplo, as exportações brasileiras para os Estados Unidos cresceram em todos os setores. Não era Trump ainda. E os Estados Unidos responderam por 12% das... Em 2024, aumentou novamente. Assim, então, um novo recorde, com a corrente de comércio chegou a 80,9 bilhões, com alta de 8,2% relacionado a 2023. As importações brasileiras dos Estados Unidos também cresceram, ou seja, incrementou o comércio entre os dois países. E se a gente olhar 25, durante o governo Trump, a corrente de comércio bateu um novo recorde, cresceu 6,6%. As exportações brasileiras somaram 7,8 bilhões, com alta de mais de 70% em sucos, mais de 40% em óleos combustíveis, mais de 30% em café. A gente sabe que o café ficou muito caro, então a demanda pelo café brasileiro aumentou também. E carne, nesse período, aumentou mais de 100% a exportação brasileira para os Estados Unidos. Cresceu em relação a que patamar? Em relação ao patamar do ano anterior, em relação a 2024, que já tinha sido um crescimento em relação a 23 e que já tinha sido um crescimento em relação a 22. Provavelmente relacionado a acordos anteriores, governos anteriores. Do ponto de vista comercial, esse argumento ele não se sustenta. O que a gente vê é que, principalmente do ponto de vista do comércio e das relações exteriores, há um excessivo pragmatismo nesse processo. Então, por isso que eu acho muito importante a gente separar o que é fala do Lula. O Lula foi na Rússia, o Lula falou contra o Trump. O comércio e as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos não foram nem um pouco abaladas dentro desse processo, ao menos é o que o fluxo de comércio entre os dois países tem demonstrado. Muito bem. Maria de Carli, eu vi o Trump fazer umas críticas ao Lula pessoais, pelo amor de Deus. Não sei se é fake news ou não, mas eu queria ouvir você. Eu acho linda essa visão idealista do Paulo Loyola, que claramente não está lendo as notícias atualmente e nega que a polarização de fato não transbordou para a diplomacia. Assista o que está vendo com o dia da libertação do Trump e quem ele está querendo tarifar ou não, e como o Capês falou, as alfinetadas dele para com o nosso atual presidente daqui. Esses dados que você trouxe, Paulo Loyola, são lindos e, de fato, como eu falei no início da minha fala, os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro econômico, perdendo para a China, o que mostra que, de fato, o comércio não tem religião e nem viés ideológico. É importante, sim, o pragmatismo na hora de fazer comércio internacional. Porém, os dados, eles são referentes à gestão anterior, antes da gente ver o tarifaço do Trump. Quero ver agora, daqui no próximo semestre, como é que vão estar esses dados. Vão estar muito abaixo, posso te garantir isso. Então, é muito cedo para falar. Colher os louros, os resultados da gestão Trump e negar o que eu disse, é que ainda é muito cedo. A gente só vai conseguir daqui a um ano entender como é que está essa relação entre ambos os países. E sim, a polarização está afetando onde não devia afetar. Eu não concordo que a polarização deveria afetar a diplomacia, mas de fato está afetando. É claro, só não vê quem não quer. E, perdão, Rodolfo, eu vou fazer uma errata. Temos um embaixador aqui, mas ele é um secretário, ele não foi nomeado oficialmente, não temos oficialmente um embaixador norte-americano nomeado nos Estados Unidos, o que ainda, posso ainda rebater ainda o Paulo Loyola para afirmar que as relações estão mais estremecidas sim. Paulo Loyola, você foi jogado no chão. Vou te dar a oportunidade de você se reerguer nesse debate. O que você tem a dizer?
Educadamente discordo de você, Capês. Não vi nada sendo jogado no chão. O que eu vi fui eu trazendo números e a Maria dizendo que a minha visão é romântica. Tem gente que olha para o número e acha ele romântico. Tem gente que acha várias coisas românticas. Tem gente que acha apanhar romântico. Tem gente que acha vários elementos românticos. Eu não acho o número romântico. Eu acho o número. Os números foram que, no primeiro trimestre, durante o governo Trump, mesmo pós-tarifaços, o fluxo comercial brasileiro aumentou em relação ao fluxo comercial com os Estados Unidos. Então, repito, tem que separar o que é má vontade com o governo Lula, vontade de criticar o governo Lula, um romantismo do que seria o governo Trump e uma vontade de que ele brigue com os Estados Unidos, então talvez a colega possa estar enviesada nessa direção, do que é o mundo real. E o mundo real são os fatos que eu estou trazendo. O fluxo comercial aumentou. Muito bem. Aqui eu não vou dar tréplica, senão fica lá e cá. Mas eu acho que o que ela quis dizer não é que os números são românticos. Ela quis dizer que você trabalhar com números antes do tarifaço para projetar um cenário cor-de-rosa depois do tarifaço é romântico. E acho que ela foi até sutil, porque ela poderia falar, é ingênuo. E ela falou, é romântico. Eu acho torcida, e tá tudo bem. Tá tudo certo. Torcida, você acha torcida, ela acha romântico. Mas você podia deixar ela falar também. Tá bom, então, responder por ela. Então tá bom. Maria De Carli, eu tentei avançar o assunto, mas já que ele quer que você fale, a palavra está com você. Não, eu acho que, olha, de verdade, assim, eu acredito que é justo. Eu continuo defendendo o meu argumento. Eu acredito nos números, dados e evidências, óbvio, mas estamos diante de uma realidade diferente do que era antes. Não sabemos ainda qual vai ser o resultado econômico e comercial depois do tarifaço do Trump. A gente sabe do que está acontecendo. O mundo mudou, as relações comerciais mudaram, então não tem como você afirmar algo depois de que você teve uma ruptura muito grande. É você que está sendo romântico aí. Muito bem. Paulo Loyola. Só não vejo nenhuma evidência Paulo do que você está falando, Maria. Num debate. Não tem evidência. Então é só torcida. Mas se não tem evidência, é só torcida. Isso não tem relevância. Tem sim. Não, lógico que tem relevância, Mônica. A questão é que não tem nenhum elemento fático que demonstre. Tem alguma coisa? Diminuiu alguma coisa? Mas você está projetando algo que você está torcendo para acontecer. Não tem absolutamente zero evidência que esteja acontecendo. Não vou discutir. Num debate, tem a fala, a contestação, a réplica e a tréplica. Porque senão nós ficamos num processo dialético perpétuo. O telespectador é inteligente. O ouvinte é inteligente. Já ouviu a posição do Paulo, já ouviu a posição da Maria De Carli, e a essa altura, nada que vocês possam dizer vai mudar a convicção já formada.